Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos ao vivo para mais uma Live Rebelde. Vamos conversar hoje com o Dr. Micael Marques. Vamos conversar sobre o poder do mel e ver para quem é que ele se encaixa, para quem é que ele não se encaixa, qual é a opinião do Dr. Micael sobre essas questões. Dr. Micael, que é apicultor e meliponicultor, né? Então vai ser bem interessante a gente bater esse papo. Rosi, boa tarde, Rosi, boa tarde, Evelyn, boa tarde, Davi, Diego, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o doutor Micael entrar para que a gente possa bater um papo. Antes disso, deixa eu conversar com vocês rapidamente aqui sobre o nosso clube de leitura, né? O clube de leitura que está no seu terceiro ano, estamos analisando a nossa sétima obra, né? E o clube de leitura é um clube voltado para nutrição, para qualidade de vida, para os estudos voltados para um estilo de vida saudável. A gente já analisou livros como Uma Dieta Além da Moda, do Dr. Souto, o Ciclo Original, do Dr. Fernando Bastos, analisamos A Ciência do Desconforto, da doutora Maíra Soliani, e estamos agora no livro Outlive, do Peter Attia. Os livros são esmiuçados, detalhados, destrinchados, de tal forma que você tem um verdadeiro curso de formação ao finalizar o estudo do livro. Só para você ter uma ideia, tem livros que foram fruto de 24 aulas, portanto, mais de 25 horas de conteúdo para poder a gente destrinchar todo o material. Você tem a opção de fazer sua assinatura mensal, semestral ou anual, e não só isso, você tem a possibilidade também na realidade, o clube ele não é só para profissionais da área de saúde. Ele é para profissionais, porque a gente compartilha PDFs com os artigos científicos e tudo mais, mas ele também é um clube voltado para o público leigo, porque uma das minhas habilidades, modéstia à parte, é exatamente esmiuçar e transformar conteúdos complexos em conteúdos simples e práticos. Então é isso que a gente faz lá no clube de leitura. E o doutor Micael já está por aqui. Deixa eu aceitar aqui. Mel. Vamos aguardando ele entrar aqui na nossa live Rebelde. Vai ficar um podcast super legal com o doutor... Opa! Olá, Doutor Henrique, Micael tudo bem? Marques. Bom dia, boa tarde. Bom dia, bom falar com você. Tudo bom, cara? Como é que estão as coisas Tudo por aí? Você tá jóia? onde? Eu tô em Juiz de Fora, Minas Juiz de Gerais. Fora, tá bom demais. Mas você não tem sotaque mineiro? Então, eu tô do lado do Rio de Janeiro, então aqui a gente é mais carioca que mineiro. Ah, tá certo. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado Obrigado por estar aqui você, nossa, conversando com a uma honra. gente. E é É uma isso, honra estar vamos aqui. bater um papo legal. Eu vi o seu perfil, vendo a questão da sua paixão pelo mel, mas antes eu queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre você. De onde é como surgiu o doutor Micael Marques? Você sempre pensou em fazer Claro. medicina, Micael? Não, não. Eu sou daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá muito ruim essa luminosidade aqui? Cara, tá um pouquinho escuro, mas dá para te Tá um ver bem. pouco, né? Deixa eu virar aqui, ó, talvez melhore. Ah, ficou ótimo, ficou bem melhor. Tá estourando a imagem. Mas eu pensei em fazer filosofia, pensei em fazer várias Não. outros trabalhos. A meta era, na verdade, o grande estímulo foi uma grande depressão que eu tive por volta Hum, de 17 anos e queria alguma coisa para ajudar o ser humano, mas acabou que eu só me vi fazendo medicina. entendi. E a meta era trabalhar com medicina 100% natural. Certo. E aí eu comecei negando toda a faculdade. Na verdade, durante a faculdade eu neguei tudo que eu aprendi, foi o caos. Eu Porque eu imagino. já entrei com eu já entrei com esse viés. Eu quero natural e lá eu nada é natural. Então, assim, eu era um ET dentro da faculdade, né? Então, a gente aprendia antibiótico, não sei o quê, e o professor falava, agora você vai dar aula sobre isso. Eu falava e falava mal, e falava de planta, falava de abelha, de mel, de própolis, de picada de abelha. Uhum, Na época eu não conseguia, não conhecia abordagens dietéticas de baixo carboidrato, cetogênica, nada disso. sim. Fui descobrir isso, foi algo bem recente, na verdade. E as abelhas já no início eu conheci. Eu conheci junto a um dos primeiros apicultores que é de Juiz de Fora, o qual eu acompanhei durante muitos anos, já falecido, o senhor Agostinho Beethoven, e falava muito de própolis. Própolis pra cá, própolis pra lá. Eu não tava nem. E sinceramente eu não queria nem aprender nada disso. Eu gostava dele. Então ele fazia extrato, então tinha aquele cheiro. Ele falava de própolis, falava de abelha, mas eu queria ir lá ver ele. Mas de Uhum, tanto falar, aquele negócio virou uma paixão. Isso foi no entendi. iníciozinho da Entendi. faculdade.
entendi. Eu soube, não sei se é verdade, que você foi vegano já. Olha, é pra rir, né? Todos nós já passamos por um período assim, cara. Eu também já fui vegetariano, então a gente. Ah, eu não sabia. Olha, Ah, fui, eu fui. 16 anos. A verdade, foram 16 anos tentando, indo e voltando, né? Fui vegano, fui vegetariano, mas 16 anos tentando mas foram catastróficos, catastróficos. O que você mais percebeu em você, Micael? Eu tenho doença autoimune, eu tenho síndrome da fadiga crônica, então assim, é um bom termômetro para saber se o que eu estou fazendo é bom ou ruim. Então assim, Uhum, é horrível, mas é bom ao mesmo tempo, porque me ajuda a detectar tratamentos bons. entendi. E com a dieta vegetariana, no início, parece que no início a mente fica um pouco mais limpa, mais rapidinho, vem fadiga, vem mente mais turva, brain fog e muitos gases. Eu brinco com frequência que minha esposa ela deu sinais de muito amor, porque eu era o botijão de gás ambulante, imagina, e Nossa. ela aceitou, assim, superou essa fase difícil comigo, né? Aham. Faz Então, quanto tempo você provou deixou de ser 100%. vegano? Então, tem uns 4, 5 anos? Tem uns Certo. 4, 5 anos, tem pouco tempo. A doutora Janaína, eu conheci a doutora Janaína Uhum, e ela começou a falar disso, uma outra nutricionista, e aí foi uma. Deus colocou algumas pessoas na minha frente e falou, não, eu confio tanto nelas, mas como que elas estão falando o contrário? E aí entendi. eu falei, "Não, agora eu vou testar." E quando eu testei, nossa, meu nível de energia deu aquele salto quântico. Eu falei, é por aqui. Mas foi tenso, porque eu tinha toda a filosofia, eu dava Uhum, aula sobre dieta vegetariana, então quebrar. Assim, eu sabia que ia perder todos os amigos, mas isso eu não tenho tanto apego, porque ser amigo mesmo, isso não vai fazer diferença, né? Tanto que os sim. de verdade continuam, mas os que eram superficiais têm ódio de mim hoje. Então foi uma mudança muito grande. O que te levou para a dieta vegetariana foi mais a questão da saúde ou teve mais a ver com a questão filosófica, estilo de vida? Começou, começou com quando eu comecei a estudar filosofia antroposófica, que é Uhum, uma corrente espiritualista, ele fala muito de vegetarianismo, e ali eu comecei faculdade, aí começou a ver cadáver e tudo mais, aí juntou os dois, sim, aí foi sim. uma combinação perfeita. Então foi ali, foi mais estímulo filosófico, mas depois eu comecei com o negócio de ambientalismo e tudo mais, mas tudo, fui descobrir que é tudo falso, né? Nossa, que raiva quando eu descobri. Cara, Que eu eu falava também, eu mentira. também caí no mesmo conto, né? Começando pensando na questão da saúde, foi o meu foco inicial, e daí depois a questão ambiental e tudo mais. E eu era aquele vegetariano tipo chato, entendeu? Que ficava dizendo, ah, você está comendo cadáver, entendeu? Ah, eu também. Nossa. Nossa Senhora, quando eu lembro, e assim, eu nunca fui um cara de ganhar peso, pelo contrário, eu sempre fui muito magrinho, mas brincando eu ganhei 10 quilos enquanto vegetariano. Ganhou. É. Olha 10 só. quilos de peso, que eu perdi rapidinho depois que eu comecei a trabalhar com low carb, cetogênica, carnívora, aí eu comecei, Aham, aham. deu uma melhorada nisso aí. E, E você foi um assim, dos primeiros. Você foi um dos primeiros. Quando eu descobri a carnívora, eu ah, comecei a ver quem fala de carnívoro no Brasil. Eu vi que você já falava. Só que assim, eu me recordo eu falei isso também com o Medeiros, né? Quando eu era vegetariano, uma vez eu vi um post dele, me deu uma raiva. Eu falei, gente, que cara maluco. Tá mostrando que carne vai dar desempenho. Eu vi você, vi uma outra galera falando de carne. Nossa senhora, que raiva dessa galera. E aí, depois, quando eu me converti, eu fui procurando a galera que antes eu tinha raiva, né? E sensacional ouvir a sua história, né? Da indústria e o aham, conflito, né? sim, sim, Isso a gente tem que, acho que o mais importante, igual você fala entre linhas, é dormir tranquilo. Tá fazendo melhor, tá falando exato, melhor, exato, e eu procuro realmente isso. Então, pode ser que eu perca tudo, mas se eu estiver trabalhando com consciência tranquila, esse é o que mais conta. verdade. Hoje a tua prática clínica, Micael, está mais voltada para que área? Hoje eu sou clínico, trabalho mais com, assim, a gente não pode ficar falando muito medicina integrativa, mas é a verdade, né? O É, nome parece que é meio perseguido. o nome parece que pegou uma conotação meio pejorativa, né? Também pegou uma conotação pejorativa porque tem muito curioso fazendo isso. Uhum, Então, na verdade, hoje eu trabalho com práticas complementares, né? Então, hoje eu atendo muitos pacientes que têm câncer e doenças autoimunes, principalmente, certo. em paralelo ao convencional. Então, assim, eu Tá.
não tiro o tratamento convencional nem. Claro que assim, tem paciente terminal que eu atendo, então já não tem, já só tem o paliativo. E Sim. aí tem o visto com álcool, eu sempre preciso de um nutricionista na equipe, eu falo que isso é básico, Uhum. e de apoio psicológico também, mas buscando sempre tratamentos fisiológicos, né? Então não é. Porque assim, a minha meta antes era ser natural, e eu vi que isso era uma. Não é hipocrisia a palavra, isso é uma ilusão. Uma Ah, é utopia, 100% né? Talvez uma natural. utopia, né? Utopia. Não. Perfeita, essa é a palavra, utopia. Então a B12 está baixa. Tudo bem que a gente pode tentar o fígado, tentar mais carne, mas na maioria das vezes a gente vai ter que ter um pouquinho de suplementação. Então a Sim, sim. meta é trabalhar de maneira fisiológica. E uso muito o Viso com álbum, que é uma planta que é muito estudada no tratamento complementar do câncer, Uhum. né? São poucos médicos no Brasil. E vivo minha jornada buscando alternativas para ter mais energia, que ainda é um desafio para mim. Eu ainda não Certo. descobri 100% do que eu tenho que fazer para ter energia, igual eu vejo a rainha, por exemplo. O que ela faz, ela tá com energia, tá com raciocínio rápido, eu vira e mexe, saiu da minha rotina, já pega pesado, já Entendi. tenho problema. Entendi. Essa doença autoimune que você tem é uma questão que acaba envolvendo muito isso, né? Envolve muito tudo isso, tudo isso. E foi interessante porque a gente foi para Itália agora. E eu fiquei quase 6 meses 100% carnívoro, cetocarnívoro. E foi assim, do que eu já testei de dieta, nunca testei nada tão bom quanto, nunca. Certo. Só que ainda com alguns desafios, igual a cãibra. Eu já tinha cãibra, mas com ela piorou muito cãibra. Mesmo Uhum. corrigindo eletrólitos e tudo mais, eu não acertei. Acertei com o bicarbonato, começou a melhorar bastante. E na viagem, eu comecei a ficar com tanto estresse, que a fadiga tive crise de fadiga no segundo e no terceiro dia, por ver ela comendo toda aquela carbolândia, e eu não. Entendi. E Entendi. aí eu entrei na carbolândia e a fadiga melhorou. Falei, opa, então é isso também. Então são Uhum. várias chavezinhas Mas importantes, não é só. talvez encontrar esse equilíbrio que seja o ponto, né, para ti. Então, eu estou testando um novo equilíbrio que é cetocarnívoro de segunda a quinta, sexta eu abro um pouquinho, final de semana, com várias exceções. Tá Uhum. dando certo. Focando Entendi. muito em. Igual segunda à tarde agora eu faço uma caminhada, em orações e sono. Sono eu sou uma pessoa, infelizmente no mundo moderno isso é ruim, né? Dormidor Cara, longo, de 8 a 12 horas, de 9 a 12 horas por noite. E esse é um desafio, mas eu comprei. Tô dormindo. Essa noite foram 9 horas. nossa. E isso por ter esse fenótipo de necessitar de uma quantidade mais longa de horas de sono é complicado, né, no dia de hoje. É muito complicado. É muito, mas assim, agora, assim, os último mês eu aceitei. Não tem jeito. Se eu durmo 8 horas, já fico cansado, na maioria das vezes. Entendi. Né? Então eu separo ali 9 horas, mas tem vezes que vai 10, tem vezes que vai 12, quando precisa muito. Mas eu vi também que a questão emocional, ela pega pesado, né, em quem tem doença autoimune. É verdade, é verdade. Tem algumas doenças que até o emocional é o que fala mais alto, né? Na síndrome da fadiga crônica, eu tenho certeza que é. Tudo é importante, a dieta é importante, a gente vai falar de mel, importante falar de carboidrato, mas se for para escolher um, o emocional é o grande vilão ou o grande mocinho da história. Entendi, entendi, entendi. Vamos falar de mel, então. Vamos falar de mel. Me conta, eu tive uma experiência, cara. Assim, eu não sei se você sabe, mas a minha primeira formação é biologia, né? Sim, E desde muito cedo, sempre gostei muito de bicho, essas coisas todas. Quando eu fazia oitava muito série, legal. tinha É, 14 anos de idade, eu tive um professor de biologia que foi muito influente na minha escolha pela biologia, né? Embora eu já gostasse muito, acabou que eu direcionei um pouco a minha área por conta da influência dele. E quando eu fazia oitava série, eu tinha 14 anos, aqui no Ceará, tem a UFC, né, que é a Universidade Federal do Ceará. E eles aham. tinham um projeto, não sei se ainda existe, eles tinham um projeto de. Eu estou falando aqui da década de 80, tá? Então foi um bocado de tempo. Mas eles tinham um projeto com cajueiro Qual que é a anão. sua idade? Eu tenho Qual que é a sua 50. idade? Eu tenho Olha 50. só. Gente, essa é uma característica da dieta com gordura boa, né? A É, pele cara. fica linda. Parabéns, muito bom. A minha irmã, ela tenta seguir uma dieta mais ou menos parecida com a minha, mas ela vive falando comigo, tu tem a pele, não sei o quê. Eu digo, posso fazer nada, né?
E aí a UFC tinha na época, Micael, um projeto, que era um projeto com cajueiro anão, que era uma hibridização que eles faziam e eles usavam as abelhas, né, a apis mellifera, para Uhum. fazer a polinização. Tinham várias colmeias lá. E esse professor era, na época, estudante da UFC e aí acabou levando eu e mais dois colegas para lá. Eu lembro que eu Olha. comprei Ah, macacão, comprei tudo, aham. sabe? E foi muito legal, porque a gente aprendeu muito sobre colmeia, a gente fez coincidiu até uma vez a gente fazer uma captura de colmeia que estava numa casa aqui na cidade, levamos para lá. Foi bem legal, foi uma experiência Nossa. super legal. E eu sempre fui fã do mel, embora eu seja uma pessoa que não me dou muito bem com ele por conta da questão do doce. Eu tenho um problema voltado para o doce, né? É, Mas eu qual o problema que é? cara, Qual o eu caio problema? em compulsão muito fácil. Ixi, é o meu Muito também. fácil. É o Tá meu entendendo? também. A Uhum. minha última tentativa com mel, eu comprei mel, mel cru, né? Uhum. O Maurício, DJ surfista, você deve conhecer, né? Nossa, ele é sensacional aqui, Né? cara. Sensacional. E aí ele disse, Aham. cara, eu encontrei esse fornecedor aqui de mel cru, é muito bom, etc e tal. Eu digo, cara, vou pedir. Aí pedi meio quilo, né? E disse, Aham. não, eu vou tomar uma colher só depois do almoço para ficar tranquilo e para obter essas propriedades que a gente sabe que tem. Se botar no PubMed mel, você É vai ter, muito. né? Muita É, coisa. é. E, cara, de uma colher tava virando duas, tava virando três, eu tava inventando lanche para colocar mel, entendeu? Aí eu digo, infelizmente, eu tenho que segurar um pouquinho a onda, porque não. No meu caso, o ponto de equilíbrio com doce é uma coisa mais quase restrita, entendeu? Infelizmente. Embora tenha Entendi. muito. Eu cresci vendo meu pai tomando um pouquinho de mel de manhã. Ele era corredor, né? Então ele tomava um pouquinho de Ah, mel, que botava legal. Naquele tempo, hein? naquele tempo, é coisa da década de Nossa. 80. Botava o mel e Nossa, assim, raro. aqui no Nordeste a gente sempre teve, né, antes dessa tecnologia toda que a gente sempre teve acesso a coisas mais artesanais. Então, Sim, mel, por sim. exemplo, aqui tem um mercado chamado Mercado São Sebastião, que a gente comprava o mel que era cru, não tinha nada, acho que naquela época nem existia ainda essas coisas mais industrializadas. E ele tomava sempre um dedinho de mel, misturava com pó de guaraná, ficava uma mistura terrível, horrível, Aham, horrível, horrível. aham. Mas ele tomava antes de correr. Para ele era tipo assim, era a energia que ele precisava para correr, E né? que exemplo que você teve, hein? Que Cara, legal. é muito legal, muito legal. Aí ele Oi, tinha, década de sempre 80 não teve, tinha década de corredor. 80, Era sempre raro, era teve raro. própolis em casa, sabe? Sempre teve aquela, que não era geleia real, né? Que era aqueles saquinhos de mel que dizia que tinha geleia real. Há É, muito, até cara. pode ter, mas deve ser 1%. Deve ser quase Deve ser uma nada. coisinha muito Homeopatia pouca, dele mas ali. É. sempre tinha lá Aham. em casa, e era assim, ele dava um saquinho ou dois e dizia, tá bom, hoje não tem mais, exatamente por conta, para não comer demais, né? Ele sempre foi muito cuidadoso dessa parte de saúde, foi muito legal. Mas, assim, eu acho o mel fantástico. Essa foi a minha experiência. Me conta um pouquinho, então, me fala de novo o nome do teu mentor no mel, como é o nome dele? Então, o primeiro deles é o apicultor Agostinho Beethoven, Sim, e o sim. segundo foi o Tim das Abelhas, que trabalha até com picada de abelha. Hum, Mas aí no Nordeste eu vejo que aí é o paraíso dos méis, porque o meles, porque a variedade que existe aí é tão absurda. é Tem verdade. muitos méis aí que eu já escutei que eu nunca provei. E para quem tem o problema com a compulsão, existem méis, aí vai achar com facilidade, eu posso até buscar fornecedores de mel de abelha Opa, rapaz. nativa. De abelha Sim, nativa, mel cru de eu, abelha nativa. Já exato, provou? eu já experimentei uma vez, cara, quando eu fui para uma serra aqui, coincidentemente com esse professor. Aham. Tem muita abelha nativa sem ferrão aqui, né? Isso, isso. E gênero melípona e gênero trigona tem muito. E a gente tinha uma colmeia gigante dentro de um tronco, né? E ele fez uns canudinhos e a gente chupou o mel direto na É colmeia. isso. Cara, Sim. realmente não tem sabor doce. Eu imagino Não é que aquele mel, não é aquele não é mel aquilo que a gente está convencional. acostumado, né? Então é bem É, é. interessante isso aí. Eu não tinha me atentado para isso. Eu até já É, tentei ver se eu conseguia um fornecedor que eu conseguisse o tronco com a colmeia para eu botar numa casa de praia que eu tenho, uma colmeia de, porque, consegue, né? Cara, consegue, se consegue. você conseguir as vias para isso aí, para mim é show de bola. E isso pra mim isso é tranquilo. Me fala a cidade. Fortaleza, eu estou em Fortaleza. É Fortaleza mesmo. É. A minha casa de praia fica numa cidade a 50 quilômetros daqui, que é Aquiraz.
Ixi, não sei escrever. Aquiraz é Aqui-R-A-Z. Ah, Quirais. Tá bom, pode deixar. Massa demais. Então, abelha nativa. Mas eu tô falando Perfeito. demais, o convidado é você. Ó. Fala um pouquinho, vai. Nossa, Henrique, mas assim, eu ficar te escutando não é difícil, não. Várias vezes eu ligo seus vídeos no YouTube ali, vou de carro, vou pra cá, vou pra lá, vou escutando, é ótimo. Mas, então, os méis de abelha nativa têm uma característica interessante. Ele tem um açúcar exclusivo dentro deles, que é a Hum, levulose. hum, E o teor de enzimas deles é muito maior, é o mel mais fermentado, é o mel, por isso notas avinagradas muitas vezes, muito já apreciado na alta gastronomia. E os sabores variam muito. Então, assim, para pessoa que tem um problema com doce, eu sou essa pessoa também. Eu acredito que principalmente por conta do desbalanço de cortisol, tem mês que não tem doce nenhum. Eu provei outro dia, eu batizei ele mel tenebroso. É o mel da flor da Bracatinga, lá do Rio Grande do Sul. Ele é quase zero doce, mas é de apis. E ele parece que engana. Ele tem a textura do mel, mas não tem aquele doce do mel. Opa, entendi. dá aquele choque de realidade, né? É uma outra possibilidade, mas. Opa, tem criança aí, né? Tem. Eu Meu filho de acompanhei, um eu ano. acompanhei. Eu acompanhei quando tava para nascer o neném. Eu assisti alguns vídeos seus. Aham. Tava falando sobre introdução alimentar, você estava estudando sobre isso, achei bem Exato, interessante os exato. comentários. Hoje ele deve estar, nesse momento agora, ele deve estar se refestelando em alguma carne aí, que ele é doido por carne. Ele comeu tutano? Come tutano? Come tutano, come carne. Cara, por incrível que pareça, né, o pessoal pensa que é porque eu forço a barra, mas eu não forço, né? Na Ele introdução gosta. alimentar, eu coloquei todos os grupos alimentares para ele experimentar, porque é uma função minha, né? Ele tem que Uhum. experimentar e tem que desenvolver, ver o que é que tem alergia, o que é que não tem. Isso é E, legal, ver, cara, sem fanatismo, né? Isso é muito sem legal. fanatismo, sem fanatismo. Carne, manteiga e caldo de osso é o que É com ele. sustenta ele. É o que sustenta. Olha. Qualquer outra coisa ele come hoje, amanhã não come, sabe? Nossa. Fruta, por exemplo, ele se oferece uma vez, ele come e parece que gostou. Aí no outro dia se oferece, ele já não, já rejeita. Mas esses três é o que ele sempre come. Isso toda Uau. refeição tem. Uau. E falando em criança, a partir de um ano é a possibilidade de oferecer mel. Antes nem pensar, Sim, né? Por conta do risco de ter esporos do Clostridium botulino dentro do mel. sim. Mas, então, o mel acho que é uma boa alternativa. É um mel super rico, um mel com índice glicêmico baixíssimo. Uhum. Interessante, né, falar de índice glicêmico, porque é tão variável, tão variável. Eu estava lendo, tem mel de índice glicêmico 32, Olha só. né, já tem mel com índice lá de 85, já visto até com mais. Então a Entendi. variabilidade é muito grande de tudo neles. Então sempre vai variar, depende da espécie da abelha, depende de onde ela coletou os açúcares, a variedade é muito grande. Entendi. Muito interessante. Em relação à tua experiência, eu vi que você colocou lá na sua biografia que você é apicultor e meliponicultor. Qual a diferença? O apicultor é criador de abelha com ferrão e o Certo. meliponicultor é o criador da abelha sem ferrão. Ah, tá. Aprendi mais uma. Na Aprendi mais verdade, uma. hoje eu tenho só abelhas sem ferrão, as com ferrão eu doei, eu tinha algumas caixas, eu doei, e as minhas nativas estão hoje no meu apartamento, não dá para ter, eu deixei num mosteiro aqui em Juiz de Fora. Ah, que legal, que legal. Sim, Hum, sim. muito interessante, muito interessante. Fala um pouquinho sobre, se a gente puder diferenciar, Micael, fala um pouquinho sobre as diferenças que a gente vai encontrar entre o mel, ou se seria por conta do gênero da abelha, se a diferença maior é essa. Antes disso, desculpa, vamos falar um pouquinho o que que o mel representa para a abelha Boa. e O mel é como fonte de ele, energia. isso, e como ele é Boa, feito, boa. né? Tá. Então, assim, a abelha, eu já assisti muito seu conteúdo, elas não são primordiais, não. Por mais que elas estivessem lá nas cavernas, Uhum. elas têm a sua alimentação sendo feita na maior parte por carboidrato, né? Eu não sei se ela faz cetose, já não sei responder. É. Mas a principal fonte de energia delas é o mel, então a fonte de carboidrato delas.
as abelhas coletam os açúcares da natureza, então aí é um ponto importante até para falar de qualidade de mel. Porque imagina, Certo. todo mundo já viu uma abelha numa latinha de refrigerante, né? Então ela vai fazer mel disso aí. Então, dependendo de onde a abelha está, vai influir na qualidade dela. Então, Boa. no meio de Fortaleza, tirou mel dali, opa, não vai ser mel legal, por mais paraíso que seja por aí. Uhum, entendi, entendi. Mas as fontes naturais mais comuns, número um, néctar, que é o néctar, são os açúcares das flores. Número dois, são os açúcares eliminados por insetos, que são os méis de melato. Então a Hum, gente tem dois famosíssimos, que é o mel de melato da Bracatinga, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e a gente tem o mel de melato da Aroeira, que é principalmente aqui norte de Minas. E são pulgões que estão sugando a seiva da árvore e estão eliminando. É um xixizinho doce, né, que a abelha coleta e faz o mel. São entendi, méis muito diferenciados, são méis escuros, são méis com notas bem amadeiradas, com dulçor normalmente bem menores. entendi, entendi. E aí, nesse caso, ela leva esse. Cara, as abelhas são um negócio assim, quando você começa a estudar a abelha, você Né, fica. é absurdo, né? você- dá para você estudar só abelha na sua vida Dá. e. E não Porque é um vai negócio. saber tudo. Não E vai não saber vai tudo, é um saber tudo. negócio Não, fantástico. É não um vai. negócio fantástico. E elas têm elas levam então esse néctar de volta para a colmeia. Elas armazenam isso do sistema digestório, é isso? Isso. É até um argumento dos vegetarianos, né, para não comer mel, que eles falam que a abelha vomita mel. Mas É, tem essa história, né? tem essa história. Então, eles vão arranjar argumento para tudo, não tem jeito. Mas, mas ela tem uma vesícula melífera antes do estômago dela, no qual ela vai transportar e depois Hum, ela vai depositar dentro dos favos, quando é ave, e quando é nativa, sem ferrão, nos potes, né? Até o formato é diferente. sim, sim. E ali elas vão enzimando, colocando enzimas e a temperatura da colmeia mais o bater de asas para eliminar o excesso de água desse mel. Então elas querem abaixar essa umidade Aham, até, no caso das apis, elas vão tentar manter esse mel com menos de 20% de umidade. No caso das nativas, elas vão manter o mel até mais úmido, mas super enzimado, para ele ficar bem fermentado. entendi, Então são entendi. diferenças até na hora da gente provar esse mel, a gente vai sentir nitidamente essa diferença. Um é altamente viscoso, o outro é igual uma aguinha. Sim, sim, eu percebi isso quando eu experimentei. Então É, a gente tem na colmeia a parte que tem o mel, né? Que tem os favos, né? Que tem o mel, e tem também os favos de procriação, né? São coisas distintas, não é isso? nas apis, sim. Nas apis da abelha com ferrão, sim. Tem os favinhos, são todos hexagonais, né, Uhum, com as crias, e os favinhos com o mel e os favinhos com o pólen também. certo, certo. Nas abelhas nativas, Já são é esses, bem separado. Já é é mais bem, separado. É entendi. separado porque elas vão ter os discos de cria e elas vão ter os potes de alimento, ou o samburá, que é o pólen fermentado, ou o mel, que está sendo fermentado também. Interessante, interessante. Muito, Mas muito essa é a interessante. sua ideia de ter abelha na sua casa de aquiraz. É bem interessante, principalmente pensando nas crianças, né? Porque Sim, ali dá para sim, falar muito de ecologia e é uma vivência. Eu vejo que para as crianças é uma vivência assim absurda. O meu filho, quando ele tinha o quê? Uns 5 anos, eu já tinha colmeia, e ele já está com 17. Mas teve uma vez que eu fiz um manejo inadequado na hora, ao meio-dia. Eu abri a colmeia, da abelha já tá aí, que é super mansa, tem aí também. sim. E ela foi e beliscou o braço dele. Nossa, ele ficou desesperado. Então, assim, meio-dia, sol forte, fiz errado. Uhum. E parecia que ainda ia chover, tava com algumas nuvens de chuva. Mas tirando isso, levar o canudinho, igual você falou, para criança, mostrar, procurar a rainha. Nossa, isso é mágico. É. É E maravilhoso. eu gosto muito dessa parte, não só pelo meu background de biologia, mas porque eu sou adepto daquela ideia de que meu filho deve saber muito mais nome de bicho e de planta do que nome de influencer e de ator e de atriz. Nossa, adorei essa fala. Já adotei. Eu Eu sou, acho que eu tinha ela, mas não tinha essa eu tão sou, nítida assim. cara, Linda. assim, aqui, infelizmente, eu moro na cidade, né? E quando a gente mora na Aham. cidade, a gente mora numa selva, mas é uma selva de pedra, né? Selva de pedra. Mas, assim, sempre que eu posso, eu estou perto de algum canto de natureza. Ou quer seja serra, quer seja o jardinzinho do meu prédio, quer seja praia. A gente é muito, tanto eu quanto minha esposa, gostamos muito de natureza.
E ele vai Aham. junto com a gente, então eu estou sempre dando aula para ele. Não sei se ele entende alguma coisa ainda com 1 ano, Ah, entende. mas né, eu estou sempre mostrando Sente. essa coisa, é uma Entende das também, mas vontades sente, dele. né? Sim, Que sim, estímulo. sim. Fantástico, parabéns. Fazendo ele pegar sabe, pegar na planta, botar o pé no chão. Quando a gente, vez por outra, tem aqui uma abelhinha, um insetinho e tal, são coisas que eu gosto muito de apresentar para ele. Eu acho que Legal. faz uma diferença muito grande Faz para muito, essa olha aqui. interação, sabe? Olha eu aqui. Olha aí, legal demais. Sempre gostei de bicho também. Você cresceu na roça, então. Então, é interessante. Eu e minha irmã a gente teve a mesma criação. A iluminação aqui tá melhor. Vou ficar aqui. A gente tem a mesma criação, mas esse é meu. Eu gosto de bicho. Sempre gostei de Certo, bicho. certo. Então, os parentes que têm roça, eu pedia para ir para a roça deles. Já minha irmã, nem pensar. Minha irmã não botava o pé no chão. E eu já Interessante. andava no barro, pegava galinha, igual essa foto. Então, tem minha família da roça, né? Tem a parte grande da roça e eu adoro, sempre gostei de animal. Interessante. Cara, fala um pouquinho sobre. Então, nesse processo, só voltando ainda para o processo de fabricação do mel. A abelha, então, pega o néctar, e nessa brincadeira de pegar o néctar, ou essa secreção, por exemplo, dos pulgões, no caso do néctar, ela tem um processo aí que ela acaba polinizando as flores, o que é fundamental. As pessoas não imaginam o quão É, importante as abelhas são por conta desse sim, processo de polinização, né? sim, Tem até aquele filme Bee Movie, né? Que é sim. que as abelhas se revoltam e param de polinizar e tal. E aí é um caos total. Infelizmente, isso está acontecendo, mas não é porque as abelhas estão de greve, é porque elas estão sendo dizimadas, Elas estão literalmente, sendo dizimadas. E o né? interessante, isso aí é muito importante ser divulgado, porque quem está dizimando não é quem come carne. Quando eu Exato, descobri isso, eu fiquei com uma raiva tão grande, porque exato. quem está matando ela é quem não come carne. É. É. É quem não come carne, por Principalmente, exemplo. principalmente eu vi que culturas como Amêndoa é o amêndoas, número um. exato, exato. Amêndoa é a que mais mata a abelha. Por conta dos pesticidas, Micael? Amêndoa, sim, pesticida, desmatamento, mas na amendoeira é pesticida. Parece que a amendoeira precisa de abelha para polinizar, só que ao Uhum. mesmo tempo ela precisa de muito veneno. Então, assim, Hum, eles vão pagar apicultores para estarem ali polinizando, mas eles vão jogar remédio, e eu me esqueci a porcentagem de colmeias que nem saem dali, que já morrem ali na polinização. nossa senhora. Então, o índice de mortandade é absurdo, e isso é a favor da natureza? É a Exato. propaganda. E faz É, sentido, né? E o pior uhum. é que faz sentido. É. É aquela história da ideologia, né? Sim, É uma ideologia muito forte que é muito forte. colocada, e a ideologia é uma espécie de véu que tenta obliterar a realidade, né? E aí as pessoas são como eu, como você, a gente é literalmente enganado achando que a gente está está fazendo algo positivo. Eu Sim. lembro, eu falo sobre isso muito. Eu lembro que eu fiz uma entrevista no comecinho, quando eu comecei a fazer os primeiros podcasts, eu lembro que eu fiz uma entrevista com a Sarah Marilyn, que é uma carnívora que mora, acho que em Angola, e ela foi vegana. E ela falou que ela destruiu literalmente a saúde dela. Ela ficou com 49 quilos, ficou super magra, perdeu massa Nossa. magra. E ela disse, Henrique, quanto mais eu passava mal, quanto mais problemas eu tinha, mais eu achava que o problema estava comigo e não com a dieta. Porque todo mundo Nossa. dizia, é o seu corpo que não está bem, você precisa continuar com a dieta porque precisa eliminar as coisas, você precisa fazer mais Aham, jejum, sabe? E ela aham. foi entrando numa espiral negativa. Por quê? Porque é aquela história. O fato de você se tornar vegano ou vegetariano não muda a sua biologia. A biologia continua sendo a mesma, né? Não Sim, tem jeito, sim, né? sim. É bem triste isso aí. E essa questão das abelhas é uma questão ecologicamente muito pior do que, sabe, do que o fato de você ter o pum da vaca, na minha opinião. Porque é Uhum. muito mais imediato o problema. Muito, muito, nossa, muito. Porque sem abelha tem aquela frase que é atribuída a Einstein: sem abelha, sem alimento, sem abelha morre quase que. Morre o ser humano também, né? Morre tudo. Maior parte dos vegetais, se não tiver abelha, não vão ter. Se não tiver abelha, não vai ter a maioria dos vegetais. É, é bem triste isso aí. Mas Sim. voltando, mas assim, então
ela pega esse néctar, faz a polinização, volta para a colmeia. Tem essa história de passar, por exemplo, de uma abelha para outra? O Tem. controle do... Essa tecnologia se chama trofalaxia, né? Então Hum, elas passam o néctar de uma para outra. É bonitinho que dá para ver quando a gente fica ali é? olhando. É, Legal. dá para ver. Eu também adoro ir para a natureza e assim, eu gosto de parar e ficar olhando. É quase uma meditação, né? Sim, E a sim. gente vê, quando a gente está na colmeia ali, a gente vê uma passando para outra e passa de outra para outra para outra, e nessa passa de abelha por abelha, ela vai desumidificando o mel, tirando água, enzimando para depois colocar ali dentro do favo ou do pote. Muito interessante, muito interessante. E aí, lá no. Esse processo continua quando vai para o favo ou para o pote. O processo, sim, de. Continua, Porque as enzimas vão estar lá, né? vão estar lá e parece que elas ainda colocam mais, tanto que a gente tem algumas imagens delas colocando a trombócite, que é a trombócide, que é a língua delas ali, provavelmente para colocar Hum, mais enzimas e para esquentar, e fora elas batendo asinha, para tirar a entendi, umidade. entendi. Muito bom, muito bom. E esse mel, então, ele vai servir de alimento para elas. De Não, alimento para não é elas. o néctar que as alimenta, né? Então, é o Não, elas mel não que elas comem néctar, produzem elas a só partir dali. preparam. Interessante. E aí quem vai se alimentar, falando das abelhas apis, são os zangões e as operárias. Elas que vão consumir mel. Já a rainha, exclusivo de ela é real. E é uma coisa interessante, você falou agora, falou das castas, né? E eu acho que vale a pena deixar claro para o pessoal que os zangões, embora sejam machos, eles não são os defensores da colmeia. Pelo contrário, eles são os Não, bananas, porque nem ferrão eles têm, né? não tem. E, né, eles não têm, você pode me confirmar isso, se eu tiver Tá certo. correto, eles não têm nem aparelho para se alimentar independente, né? Não tem. Que Eles coisa, precisam né? das operárias, né? É Eles uma não têm a sociedade bem capacidade. matriarcal, né? Totalmente diferente da nossa. Totalmente. Assim, eles não têm capacidade de pegar a comida e botar na boca. As operárias que têm que dar a comida na boca deles. E não tem ferrão, e é bonito quando a gente está lidando ali com as abelhas, porque a gente aprende, eu aprendi de uma maneira bem rústica a lidar com elas. Meu professor falava que para aprender a lidar com a abelha tem que ter proteção mínima. Então eu ia de braço pelado para mexer com apis. Isso é um Sério? perigo, né? Caramba. Sério. Só que então, assim, não recomendo para ninguém, mas eu aprendi a escutar muito bem o barulho da operária, porque ela tá te falando ali pelo barulho, se ela tá brava, se ela não tá brava. O barulho é diferente. O cheiro, a gente começa a prestar atenção no cheiro, mas prestando atenção no Interessante. barulho, dá para escutar o barulho da operária mansa e brava, e dá para escutar o barulho do zangão. O barulho do zangão é bem nítido, porque ele é bem grave. O zangão parece um tanque de guerra, né? Um tanque de guerra. Ele é É? grandão e a gente pega, dá medo, porque acha que ele vai picar, mas Exato, coitado, né? exato. Não tem o ferrão. Eu lembro que o meu filho do meio, Leonardo, estava no colégio, eu acho que ele devia ter uns 8 para 9 anos, talvez 10 anos. E aí ele trouxe para casa um textozinho que ele precisava memorizar, que ele ia fazer uma apresentação sobre abelha. E aí no Olha, texto tinha dizendo que o zangão era responsável pela proteção da colmeia. Aí eu quando vi aquilo ali eu disse, não, vou ter que falar é, com a sua professora porque isso aqui está errado. tá Aí eu fui errado. falar com a professora, né, dizendo que estava equivocado, e ela disse: "Por que você não vem dar uma aula sobre Que abelha pra legal, gente?" Agora hein? você imagina eu na frente de uns 20 pivetinhos de 8, 9 anos de Aham. idade dando aula sobre abelha. Foi uma experiência muito Não, é interessante. incrível. O Foi meu muito filho, legal. quando o Miguel tava no maternal, eu levei uma colmeia pra escolinha Que e botei legal, cara. e botei a roupa de apicultor e levei para eles verem. E assim, eu recebi cada pergunta, uma que eu lembro agora. Como que você respira aí dentro? O Muito outro bom. perguntou: Você é astronauta? Muito bom. E aí eu levei mel, levei pólen para elas provarem, verem. A gente Sim. procurou a rainha ali, é uma colmeia mostruário, né? Então a gente abre, tem o vidro, a gente fica vendo ali elas Ah, mexendo. entendi, entendi. Legal, legal. Sim, sim. Já levei até lá no HC da USP pra gente tratar um paciente com dor pra pegar a abelha e picar. Já Ah, levei essa depois eu colmeia em quero que você vários fale lugares. sobre essa questão da picada de abelha, parece ser interessante. Sim. Ainda falando sobre mel, que história legal essa dessa colmeia, cara. Deve ser muito interessante. É muito, não, pra Eu criança. imagino a cara das crianças quando viram Não, aquilo ali. não é.
Assim, dá vontade quase que de chorar de emoção, assim, porque elas estão tão maravilhadas. Sim, Porque a sim. gente que é adulto, que já é enrijecido, né, emocionalmente, já acha aquilo maravilhoso. Agora imagina a criança, aquele serzinho puro, vendo aquelas abelhinhas fazendo Hum, barulho, o cheiro que já é forte, É, e elas provam e contam, e conta história, né? Foi o jeito que eu aprendi contando história de abelha com o Sr. Agostinho. legal. Então, eu já passei para muita criança. É um trabalho que eu tenho vontade de voltar a fazer ainda. Muito bom, muito bom. Então, o mel, ele vai ser fundamentalmente alimento. Agora, a gente tem outros produtos também na colmeia, né? Mas são Além da, muitos, são né? muitos. Tem o própolis, né? Fala um pouquinho Sim. sobre o própolis. Para que que ele serve para a abelha e para que que ele serviria para a gente? Antes, né? Fala as aplicações medicinais do mel para a gente. Tá. Depois a gente fala sobre própolis. Interessante, né? O mel, é, existe muito preconceito com relação ao mel, porque realmente é uma fonte rica em açúcar, carboidrato. Sim, sim. Só que o detalhe é, outro dia até uma entrevista do G1 falando que é igual açúcar. Meu Deus, fiz até um react com todo respeito, mas não pode ser. Aquilo ali é assim, não é só porque é natural, mas tem enzima digestiva ali dentro. Uma veterinária amiga minha, quando os cachorrinhos não digeriam bem as comidas, uma estratégia simples que ela oferecia: gotinha de mel antes de comer. Não Hum, por causa do açúcar, mas por conta da enzima que tem ali dentro. Mas aí entendi. tem que ser o que você falou, mel cru. Não dá para É. ser mel pasteurizado. O mel pasteurizado perde todas essas propriedades, né? Perde tudo, perde sabor, perde aroma, perde tudo. Então, o mel é uma fonte de açúcares, fonte de antioxidantes importante. Tem estudo mostrando que ele bloqueia o desenvolvimento do câncer em todas as suas etapas. E aí, com certeza, por conta das substâncias, dos minerais, dos antioxidantes que a gente tem, a quercetina que tem, tem muitos produtos ali dentro. E no caso das abelhas nativas, esse açúcar especial, que é a tealurose, né, que é um açúcar que só tem ali, né, que tem até efeito antidiabético. Mas os dois méis têm efeito antidiabético. Mas é uma frase que tem que tomar cuidado, Sim. porque se às vezes o diabético está lá comendo aquele pãozinho dele da manhã, o arrozinho do almoço, o Uhum. melzinho também. É. É, mas ele sim, mel tem efeito antidiabético. Os artigos que falam sobre isso, eles têm até dúvida. Mas por como que o mel tem efeito antidiabético? Eles não têm conclusão. Não tem uma Certo. conclusão disso, mas tem. Interessante. Interessante. É, Então tem a própolis. A própolis é o rejunte da colmeia. E a própolis tem a função de manter um sistema, um sistema microbiológico compatível com a saúde das abelhas. Hum, Então, tem até estudo falando, porque é para manter a colmeia estéril. A gente sabe que na natureza não tem nada estéril, sim. né? Mas ela mantém um sistema de micro-organismos saudáveis lá, e se entra algum grande animal, ela vai mumificar o animal. Tanto que os antigos egípcios utilizavam a própolis como um dos principais ingredientes da mumificação. Ah, que interessante. Que interessante. Sim. E quando tem alguma fresta ou tá frio, elas precisam fechar, elas não têm porta, né? A maioria se bem que tem abelha que tem colmeia que tem portinha, a maioria não Uhum. tem. É, Mas para as que não tem a portinha, elas vão fechar, vão calafetar com própolis e fazer a entrada ficar menor. entendi. Entendi. E Para a ser própolis é humano, feita por alguma secreção glandular ou ela é feita boa. parecido com o mel? Como ela é feita pela abelha? Parecido com mel no sentido de que a maior parte do mel e da própolis são produtos de origem vegetal. Na própolis já tem mais animal, cerca de 30% dela é cera. A cera Hum, que tem na própolis, ele é um produto 100% animal, feito por glândulas especializadas no abdômen das abelhas, as glândulas seríngeas, mas tem a sua grande parte de resinas e também um pouco de pólen, né? Cerca de 1 a 3%, na verdade, e um pouco de salivas também. E para seres humanos, própolis, assim, própolis vamos falar tudo de bom, mas é muito simplório. Enquanto efeito antitumoral, efeito antioxidante, o efeito antimicrobiano dele hum. é absurdo, e isso é interessante que faz parte da nossa cultura, né? Sim, Usar sim. própolis em feridas como cicatrizante, é sensacional, né? Muitos estudos do artepelin C, que é o marcador da própolis verde, como antitumoral. Então, assim, para os pacientes que eu atendo, eu utilizo doses bem altas, principalmente da verde. Mas como antiviral também, a gente teve, por exemplo, estudo na COVID de pacientes
que utilizaram protocolo mais própolis e o grupo que só usou protocolo convencional. O grupo que usou própolis teve menos tempo de internação, não teve complicação renal. Tem até estudo mostrando benefício na saúde renal com própolis, em Olha paciente com só. doença renal crônica. Então, assim, é um alimento, esse todo mundo sim deveria consumir. O mel, eu acredito que todos, quase todos podem, por exemplo, no seu caso, uma pessoa que está em cetogênica, ela até pode abrir exceções, mas tem que tomar realmente cuidado, porque vai quebrar a cetose. Uhum. Mas a própolis não. A própolis é para todo mundo, com exceção de pessoas com alergia. É Certo. raríssimo, mas a própolis ou o pólen que está dentro dessa própolis, Entendi. tá? Entendi. E qual a diferença entre própolis extrato alcoso e alcoólico e a própolis verde? Tem Boa. É diferença um de mundo atuação, gigantesco. diferença de Tem, forma tem. de estrutura? A própolis, então, dá para a gente extrair de várias formas a própolis. A mais estudada é a alcoólica, então extrai no Certo. álcool, mas tem estudos também na água. Então, Hum, assim, é sabido que o extrato aquoso, ele é instável e talvez precise de conservantes para se manter ali na água. Então, tem que tomar cuidado certo, com esse extrato. certo. Nossa legislação, ela é permissiva no sentido de que não precisa colocar no rótulo o que tem ali de conservante na própolis. Entendi. Então tem que ficar bem de olho aberto. Então, assim, a melhor opção própolis alcoólica. Tem o extrato liofilizado, que é bem interessante também. Então é feito alcoólico, depois é seco por liofilização. Mantém tudo dela, aroma, cheiro e compostos. Interessante. E os tipos de própolis aí vai variar de acordo com a abelha que fez e de acordo com o local de onde ela pegou a resina ou a parte da planta. Então, por exemplo, aí no Nordeste tem a própolis vermelha de manguezal, lá de Alagoas principalmente. Hum, Bahia tem também, se eu não me engano, Sergipe tem também. É uma própolis adocicada, é uma própolis que com água de coco fica muito gostoso. interessante. Porque muitos falam que não gosta de própolis, né, Henrique? Ah, não gosta de É, própolis, tem um gosto. Então, é porque essa pessoa às vezes conhece só a verde. A verde realmente tem um gosto muito forte. Para muitas pessoas não é agradável. Tem própolis com gosto de uísque. Tem uma própolis de uma abelha chamada Borá. O extrato dela, você bota na água com gás, parece que pingou uísque ali dentro. Delícia, delícia. interessante. Aham. Então varia de acordo com tudo isso. Interessante, cara, interessante. Então, assim, por exemplo, você comentou do efeito antimicrobiano do própolis, Sim. né? Esse efeito é um efeito benéfico para uso continuado? Porque assim, É, é, um- é, um- tem sempre sim, aquela história, né? Você joga aí um antimicrobiano, sim. você pode matar a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Como é que fica isso em relação ao própolis especificamente? Sim, é o argumento popular para não se fazer uso contínuo da própolis. Mas ela, interessante que ela tem um efeito, eu não sei como é que Deus conseguiu fazer isso, mas ele fez, né? Bactérias patogênicas, ela mata bactérias benéficas, parece que ela tem efeito probiótico. Vai explicar como é Interessante. que ela faz isso. É, Já li vários estudos falando desse mesmo resultado, mas como que a própolis consegue fazer isso aí já entendi, entendi. não Muito sei falar. interessante. Muito Sim, interessante. E sim. aí a gente tem então mel, própolis e essa história da geleia real, cara. Porque assim, geleia real a gente sabe que, como o próprio nome está dizendo, é uma coisa de uso exclusivo da rainha, né? Então, não é exclusivo. Não é exclusivo? Conta aí para mim. Não, não. Todas as abelhas, e aí isso é interessante, já começou a falar agora só de abelha com ferrão. Abelha sem ferrão não faz geleia real. Certo. Todas as castas de abelhas consomem geleia real. Hum, Todas. Quando nascem, no seu período larval. certo. Então elas nascem comendo geleia real, mas a rainha mantém a vida inteira comendo geleia real. Hum, Operário e zangão só no início de período larval. Então essa é até uma explicação epigenética para a mudança, porque a genética da abelha rainha e da operária é a mesma. é a O mesma. apicultor, né, você deve ter visto na biologia, ele pega lá a larvinha da operária, ele consegue estimular o enxame a fazer uma rainha. Isso às vezes E até acontece quando, por algum motivo, a abelha rainha morre. acaba morrendo, né? Então Sim, sim. você vai ter uma operária que seria operária e que vai de repente se Vai virar desenvolver. rainha. Entendi. É, vai virar rainha. Então, assim, de uma operária que é estéril e vive cerca de 45 dias,
viver até 5 anos. Gente, é muita coisa, com ovários absurdamente É. desenvolvidos. Cara, isso é muito interessante, né, cara? Se É você parar muito pra pensar, interessante. o que que tem dentro desse negócio que faz um ser multiplicar a sua vida, pô, 45 dias para 5 anos, 5 vezes 365 dá o quê? Quase 1.800, mais de 1.800 dias. De 45 dias para 1.800. Não vou nem pensar em termos percentuais. É, Já é um avanço já de é, longevidade é. e a mudança na estrutura. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente já viu, mas quem já viu uma abelha rainha, uma abelha operária de apis, você fica. Como assim? Parecem até espécies diferentes, de tão diferentes que são. Parece. E é assim, igual a gente falou de criança, né? É lindo a gente estar vendo a colmeia buscar a rainha, porque ela é muito diferente. A gente fala que ela tem ela chama fisiogástrica, mas ela é bunduda. Uhum. Sim. E, um dado muito interessante, ela bota ovo, né? O peso dos ovos que ela bota num dia é maior que o próprio peso dela. Que louco, cara. Não dá para imaginar como que é uma mitocôndria de uma rainha. Eu quero ter uma mitocôndria que, assim, metade dessa aí para ter mais energia. É, Loucura, né? é impressionante. Imagina um dia que a galinha conseguir botar isso em ovo. É verdade, é verdade. Você é doido? Já pensou? Se a gente consegue botar um Imagina. pouquinho dessa genética numa galinha, a gente acabava com É, a fome ué. no mundo, né? Cavalo que foi no mundo. A galera que come muito ovo tava É, feliz demais. impressionante, impressionante. E aí a geleia real deve ter um conteúdo hormonal, né? Deve ter um Tem. conteúdo, né, Tem enzimático estrogênio, também. progesterona, Uhum, enzimas. É atribuída a essa metamorfose de operar em rainha uma proteína chamada royalactina, mas uhum. essa é a principal, mas outras proteínas também. Mas o que tem ali dentro parece que a gente pegou o sangue humano e tá vendo ali o sangue humano. Tem tudo. Interessante, interessante. Bem interessante. Cara, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que sempre foi uma curiosidade. Eu ouvi falar, mas não sei se isso é de fato. É, que porque a gente chama, o pessoal chama de abelha italiana, né? Aquelas Sim, e a abelha africana e acabar houve uma mistura aqui no Brasil que deu origem a esse a abdômenzinho, nossa. né? Não, lá também. Isso é de verdade também? Como é isso? Porque o A que gente eu teve. soube é que tinha um laboratório não sei aonde, que o cara esqueceu a porta aberta. Tem essa história, não sei se é Sim, verdade. sim, é verdade, é É? verdade. A gente não sabe é que se foi proposital ou não essa soltura das Hum, africanas. Essa dúvida existe, mas que houve o fato, sim. Mas o resultado disso é, no Brasil temos uma mortandade de abelhas menor, temos abelhas que trabalham mais, são abelhas mais rústicas, que necessitam de menos veneno. Eu estudei apicultura na Alemanha também, então assim, a apicultura lá, para a tristeza deles, tem que usar muito veneno para poder tirar é, os ácaros, por exemplo, a varroa, é tipo um carrapato da abelha, lá dá ah, muito. precisa Aqui não. colocar muito veneno porque elas não conseguem lidar com essas coisas. Elas são muito, vamos falar a verdade, são Nutelas. E as nossas não, as nossas são rústicas. As nossas Entendi, conseguem tirar, elas têm um trabalho de higiene muito maior. E então, só que a listrinha lá também tem. A abelha italiana, na verdade, ela é maior e ela é mais amarelinha. E eu já até provei a picadinha lá na Itália, lá na Eslovênia, na Alemanha, a picada dói menos. A nossa picada de abelha dói bem mais, talvez pela hum, africanização. entendi, entendi. Então, dentro dessa história aí que eu achava que eu nem imaginava que fosse de verdade, essa questão que houve dessa liberação de abelhas africanas, era um laboratório, que era um Sim, sim, centro é de algo pesquisa? oficial. Sim, centro de pesquisa. Aonde foi Trouxeram para isso, estudar. Rafael, tu sabe? Nossa, eu estudei já tanto. Foi o quê? Eu esqueci o nome da galera, se não me engano, foi em São Paulo. Se não me engano, foi o professor Kerr que fez isso, né? O estudo, um cara genial. E teve a soltura. Mas uns falam que fugiram. A gente já não sabe. Eu já conversei com muitos pesquisadores que trabalharam com ele, mas cada grupo fala uma coisa. Entendi, entendi. É, bom.
Vamos ficar sem saber, mas pelo menos eu tirei a dúvida aí, a história de Vera, Mas né? talvez foi sorte nossa, né? A nossa abelha é Pode muito ser, boa de pode lidar. ser, pode Só que ser. tem uma desvantagem que é a defensividade delas. Então, Ela se até tornou esse mais momento, agressiva, então. com o apicultor não fala agressivo, fala defensivo, que eles Tá ficam certo. bravos. Até porque não faz, ela não é agressiva, ela tá se defendendo dela, né? Tem razão. Assim, faz sentido, né? Assim, porque elas têm uma defensividade muito grande. Por exemplo, quando eu fui estudar apicultura na Alemanha, a galera tava de bermuda e sem proteção nenhuma. Sem proteção Hum, nenhuma. E assim, todo dia eu tava indo de calça. Olha que interessante. Teve um dia que eu falei, quer saber? Só eu de calça aqui, que brincadeira. Hoje eu vou de bermuda. O dia que eu fui de bermuda e o apicultor mestre falou, tira aquela colmeia dali. Quando eu tirei, comecei a levar tanta ferroada, mas quando eu olhei era marimbondo, que estava embaixo da colmeia. ah, e Mas é elas são mansas interessante. no nível. Ah, elas são bem mansas, né? São muito A, mansas. Eles botam criança chama ali. abelha italiana ou chama abelha Então, europeia? cada europeia de maneira geral, mas cada região vai ter um tipo de espécie ou subespécie. Então, por Uhum. exemplo, eu tive na Eslovênia, lá tem as cárnicas, que são até mais acinzentadas. Na Itália, elas são lindas. Talvez das apes as mais bonitas para mim, que elas são amarelinhas e absurdamente dóceis e maiores. Que é E cada talvez de onde lugar vem essa história de abelha italiana, né? sim, sim, as ligústicas. Ou então lá na Índia, que tem a Apis dorsata. É uma espécie de abelha chamada gigante, vulgarmente. Essa deve ter uma ferroada intramuscular, então essa eu nunca vi de perto. Eu sei que ela faz Entendi, um pólen gigante. entendi, entendi. Cara, muito legal. E esse abdômen pintadinho que a gente vê na nossa apis aqui é por conta dessa miscigenação com a africana? Não, todas elas Não, são. todas elas Todas têm, elas né? são. Certo. Todas elas têm. E muito interessante, muito interessante. Me fala um pouquinho, Micael, dessa questão do uso da picada como medicamento, como terapia? É, ah, Pô, porque eu isso a lembro gente que quando eu vai. levei uma picada, porque assim, como eu ia todo protegido, raramente a gente levava Sim, picada, né? E sim. aí foi engraçado demais. Foi o primeiro dia, a gente estava todo protegido, fizemos todo o trabalho e voltamos. A gente ia numa Toyota, daquelas com caçamba, né? E a gente tava todo mundo, Uma imagina, bandeirante? é Bandeirante, exato, a Toyota Bandeirante. Agora tu imagina, todo mundo, crianças e adultos na caçamba, o motorista lá dentro, porque a gente ia com algumas coisas e tal, e podia ter abelha e não ia dentro do carro, né? E a gente, pô, década de 80 não tinha. A gente sobreviveu à década de 80. Sobreviveu, Não tinha andava no negócio de cinto de bagageiro, não tinha segurança, cinto. hein, né? Aí eu lembro que tava todo mundo comentando, eu levei uma ferroada, eu levei duas, e eu tava me sentindo, porque eu não tinha levado nenhuma ferroada. Aham. E aí eu disse, pô, eu não levei nenhuma e não sei o quê. Aí comecei a tirar aqui a roupa, né? Tirei a bota, né? Porque tinha uma bota que a gente usava, tirar as Sim. luvas grandonas e tal. E aí eu lembro que eu tirei a bota e botei meu pé na minha sandália, aquela sandália que não era sandália havaiana, né? Que bota os dedos assim, mas que tinha aquele negocinho em cima. Quando eu botei, cara, tinha uma Era o abelha lá Raider, dentro. era a sandália Raider. Eu tinha dessa Isso, também. pronto, era uma Raider, exatamente, era uma Raider. E aí, na hora que eu botei o pé, a abelha tava Ai, exatamente lá. Tum! Aí ela ai, picou. dói, Né? E dói, cara. Dói. Não é dói, brincadeira. dói. E é E quando assim, não espera, dói mais ainda. e é interessante, né, que para o pessoal que não sabe, mas a abelha a operária, quando pica, a abelha rainha, até onde eu sei, ela reserva a picada dela quando há luta entre rainhas, não é isso? Isso, Ela isso, normalmente isso. não usa o Perfeito. ferrão dela para defesa da colmeia, né? Mas Sim, a abelha operária, ela morre quando pica, não é isso? isso. Porque o ferro, ela não tem elasticidade no abdômen, e aí quando ela pica, o ferrão tem. Parece um anzol, né? A estrutura É do isso ferrão mesmo. parece, né, tem É isso, os é. É espinhozinhos, e aí feito fica para picar e preso ficar. e arranca tudo, né? Arranca sistema reprodutor e digestivo, Intestinal, né? sim. Intestinal, e a abelha acaba morrendo. Eu lembro que quando eu peguei o pé que eu vi o ferrãozinho e o E a abdômenzinho, bolsa. e a E a bolsa de bolsazinha, veneno. né? E aí tem muita gente Já que pega e faz o. assim, né? Aí injeta o Não resto do pode, veneno. injeta tudo. É, é. O certo é tentar levantar para cima sem espremer Exato, a bolsa. exato, exato. Tem foto de microscopia do ferrão da rainha, não é serrilhado igual ao da operária, ele é liso. Eu já Hum, peguei rainha para me picar para ver como é que era.
e dói menos, tem menos veneno, mas ela não deixa o ferrão. Ela pica e Entendi. volta. O que é uma coisa parecida com as vespas, né? As vespas, elas Sim, a têm vespa tem a capacidade de picar a várias capacidade de vezes. picar várias vezes, né? Mas me Sim. fala sobre essa questão da picada como terapia. Desde que o homem é homem, ele consome mel, ele consome própolis, ele usa o veneno como terapia. Interessante isso, viu? Eu E não tem conhecia, vários nunca nem relatos, tinha ouvido falar. Napoleão, Hipócrates, tem relatos inúmeros na nossa história. E o veneno da abelha tem um efeito interessante. Ele traz uma inflamação aguda importante, mas um efeito anti-inflamatório e analgésico muito fortes no tempo maior. Então vai Hum, doer muito, vai inflamar muito, mas o efeito é o contrário no longo período. E a gente falaria do Dr. Philip Tertsch. Eu tenho aqui o livro dele. Infelizmente, a versão em alemão e inglês eu emprestei, ficou em esloveno. Ele foi o primeiro médico do mundo moderno a estudar veneno de abelha. Então, na história, ele tinha artrite reumatoide e ele era apicultor, lá na Eslovênia. Ele nasceu lá na República Tcheca. E lidando com as abelhas, levou picada no local de dor da artrite reumatoide, melhorou a dor. Ele olha, começou a sistematicamente botar a abelha para picar em pontos de dor, foi curado e começou a atender, tratar pacientes e documentar. E ele publicou um artigo, Tratamento da Artrite Reumatoide com Apitoxina, num jornal científico renomado até hoje, que é o Wiener Zeitung, lá da Áustria. Então esse é o Philipp Tertsch, quem tiver interesse. E quem muito escreveu foi o diretor da Universidade da Eslovênia, Gregor Pivet. Eu tive a honra de ganhar em mãos o bom, livro. legal. Fui lá conhecer E você a usa Eslovênia. esse tipo de terapia com seus pacientes, em alguns casos? Porque, assim, também o paciente Hoje não pode ser alérgico, né, Micael? é contraindicado totalmente. Eu uso hoje na forma de injeção homeopática. Injeção Hum, homeopática. A gente usa bastante. A gente mas usa aí, no caso, bastante. você não usa a abelha, você usa o veneno e injeta, é isso? Ou você usa a abelha Então, mesmo? quando eu quero fazer uso da abelha em mim, por exemplo, eu pego a abelha, isso foram anos pegando a abelha com a pinça, mas eu já tenho a habilidade de pegar com a mão, sem ela virar o abdômen e ficar meu dedo. E quando precisa indicar, tem o Jonathan lá em São Paulo, que ele é faixa preta nisso. E no Brasil tem vários terapeutas que fazem isso, mas normalmente a gente fica ou com creme, pomada com veneno de abelha, ou injeção que tem também veneno de abelha. É o mais simples. Interessante, cara. Que coisa. Sim. Olha, olha só a quantidade de coisa que a gente conversou, bichos, desses É serezinhos simples, tão né, Henrique? pequenininhos, né, cara? É simples. É o que você faz também, né? Assim, o nosso trabalho, qual que é a grandeza do nosso trabalho? Ele é simples. É, E o ser humano moderno está esquecendo do que é básico e do que é simples. E isso fica parecendo algo maravilhoso, mas é o que todo mundo deveria estar falando, e não tá. exato, Né? Falar de exato. uma dieta, o ser humano foi feito para comer o quê? Para comer pão todo dia? Meu Deus do céu, não é possível. É. Todo dia, Cara, isso é esse meu consultório, eu não sou nutricionista, mas eu preciso apontar a necessidade do nutricionista, sim, 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 claro. né? Tá aquela hemoglobina glicada de 5,8, mas o médico falou que tá normal e o paciente está com dor, está com esteatose hepática e não descobre o porquê. Ah, É, fala sério, né? A própolis vai ajudar? Claro que vai, mas é todo esse conjunto. Não é sim, também avaliar um pontinho, é todo esse conjunto simples, que a gente tem que divulgar. É massacrante, né, para a gente que faz isso, porque a gente está indo contra uma maré muito forte, sim. muito poderosa, mas é o que a gente falou. Se não for para falar a verdade, a gente não vai dormir. Então é melhor não fazer É, nada, né? é. E é interessante isso, que me lembrei agora de um vídeo que eu vi essa semana passada agora, um cara com o filho dele no braço e dizendo, então quer dizer que o mel é contraindicado para criança, mas eu posso dar Tilenol quando a criança está assim, sabe? E você fica, porra, É esse cara, verdade, né? como é possível isso, né, cara? Que ponto ele chegou? Eu digo isso Que ponto a porque gente chegou? com o Luiz Henrique agora novinho, tem que ter um pediatra, óbvio, né? E aí a É. pediatra, graças a Deus, a nossa pediatra, ela me escuta bastante, então ela não fica discutindo, querendo comigo discutir. Aham, Mas logo no aham. comecinho ela disse, olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, quando a pessoa começa a frase dizendo a sociedade é alguma coisa, eu já fico, opa. Aí ela disse, Aham. a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda banhos de sol, mas
é recomendação, diretriz, padrão, você dá suplementação de vitamina D para criança. Opa, Cara, me explica como é que isso é possível. Como é que a não gente tem chegou explicação, nesse. né? Não tem explicação, cara. Você é médico. É, Não tem é, explicação a gente chegar num ponto aonde se sugere que a criança não deve pegar sol, mas que a criança tem que. Porque o sol deve ter algum efeito que, sabe, que não existe, e aí tem que dar suplementação de vitamina D. é, não faz Essas coisas me sentido. deixam muito, às vezes me deixam angustiado, na maioria das vezes me deixam com raiva, sabe? Porque é É, muito é. estranho, cara, é muito estranho. É muito, e assim, o que está faltando? Senso crítico. É só isso, é tão simples, né? Senso crítico, vão olhar. Será que é isso mesmo? Assim, eu não vou falar em política aqui, mas quando a gente começa a olhar também, fala, meu, como é que É, pode, né? Então, é tudo a é, mesma história, né? É tudo o mesmo padrão, a falta de crítica, né? E assim, qual que é a arma dessa revolução que ocorre e ninguém questiona? Emburrecer todo mundo, é, né? Todo mundo diabético, todo mundo com brain fog, não pela doença, mas por uma alimentação inadequada, por falta uhum. de nutrientes que a gente encontra numa comida, por exemplo, né? Igual, por exemplo, você Testosterona 50 baixa, anos, testosterona baixa, isso é ótimo, que são porra, frouxos, né? São é, frouxos que não vão combater um sistema que está errado. exato, exato. É bem triste isso aí. Para quem Cara, está nos assistindo, ó, olha só, eu 41, eles 50, vejam a nossa pele e comecem a se é, perguntar o que que eles fazem de diferente, é, né? Então, é assim, bem, é só olhar, olha a cara dessa galera aí que não come carne. é, Assim, eu que estava nesse, você também que estava dentro desse sim, meio, de cada 100 ou mais, assim, eu tenho uma pessoa, um amigo meu, que ele tem cara de razoável. A maioria tem cara de doente. Como é que é, pode? é. Como é que isso pode ser bom? Não é possível. Não, não, não faz sentido, sabe? É uma coisa que realmente não faz sentido. Cara, eu tava até lendo não, tava até vendo que eu tenho um livro que foi um cara que é prêmio Nobel de literatura, Maurice Maeterlinck, A Vida das Abelhas, não sei se você conhece. Não conheço. É. Ele foi prêmio Nobel de literatura. Eu tenho esse livro há muito tempo, cara, muito tempo. Ele foi prêmio Nobel de literatura em 1917. É livro de Esse livro biologia? não é um livro de biologia, é um romance sobre a vida das abelhas, na realidade. É Ó, um livro, técnico mais romanceado, sabe? que legal. É bem interessante, bem interessante. E assim, é tão antigo esse livro que eu não consegui encontrar o título dele aqui, é uma editora que não existe, ele não tem nem ISBN, para você ter uma ideia. Editora Materlink. Emus. É, bem legal, Temos. bem legal. Cara, Que assim, legal. para mim, conversar com você sobre mel, a gente poderia passar muito tempo aqui, viu? Porque Tem eu muito, porque adoro, imagina, eu adoro o biologia. tempo, o tempo já acabou, mas assim, a gente, por exemplo, poderia falar sobre as larvas das abelhas, sobre o apilarnil, sobre o ar da colmeia, sobre a vibração, o som das abelhas. Tem muita coisa ali dentro É, que daria para passar realmente o dia conversando. sem dúvida, sem dúvida. São seres fantásticos. A gente pode falar, cara, da física do hexágono. Como é que, Nossa, essa- esse, a como é que matemática essas, ali. como é que essas bichinhas chegaram nesse ponto? Eu lembro, cara, isso deve fazer uns 30 anos. Assistindo algum programa de ciência na TV, eu lembro do cara falando como o aproveitamento do espaço é Sim, sim, perfeito do ponto de vista hexagonal, e ele mostrava, se fosse quadrado, ia aproveitar muito menos. Circular nem se fala. Quer dizer, o é. hexágono ele é perfeito para isso aí. Quer dizer, tem um fenômeno aí de seleção natural, né? Fantástico nisso, e que a gente usa. O pessoal que não sabe, esses telescópios que são colocados em órbita, Hubble e etc e tal, eles têm espelhos que são hexagonais exatamente baseado no a natureza Sim. nos ensina e a gente aplica. Tá E a entendendo? capacidade de resistência também dessa forma é muito Sim, grande, porque sim. são vários quilos de mel que aqueles favinhos delicados Exato. estão suportando. Exato, é Eu já comecei a fantástico. estudar, eu comecei a estudar a matemática do fava, não consegui continuar, porque é muito Não, chega complexo num e ponto, aí chega num entra nos ponto que o cálculos cara que tem não, que ser não da vai. área, né? Tem que ser da área. É. Eu fui a Cuiabá agora em julho
Foi julho? Foi julho, Ah, fazer aquele evento deve ter meu sido bem primeiro legal. simpósio, Eu lembra? vi. Foi um evento legal. Aham. E aí de lá eu fui com meu filho do meio, o Leonardo, ele tem 14 anos agora, dei de presente para ele de aniversário uma ida ao Pantanal, né? E Uau. ele é bem aquele adolescente que, por um lado, gosta muito de natureza, mas por outro lado é meio viciado em jogos e tal. Então, tirar ele um pouquinho disso foi muito interessante. A gente passou 5 dias lá em Cuiabá, Barra Pantanal, foram 3 dias no Pantanal. E aí, cara, foi bem legal, pássaro e jacaré e Aham. toda essa coisa, mas a gente foi fazer uma trilha, né? E tinha uma colmeia, Micael, cara, era gigantesca De apis? numa de apis, eu bati foto, depois eu te mando a foto, numa árvore. Cara, eu não consigo imaginar quantos litros de mel tinha numa colmeia daquela, mas era muito grande, Nossa. né? Então, Imagina quer o dizer, sabor de um mel lá no meio do Pantanal. Eu ganhei esse mel, um mel do Pantanal. Muito foi, diferente. né? Legal, Muito diferente. legal, legal. Ah, uma coisa interessante que eu queria te perguntar, se você ainda tiver tempo, Tem, tô tranquilo. hein? É o processo, porque o que é que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, que a operária é diploide, né? A operária tem Sim, resultado de um óvulo com espermatozoide, o zangão é sim. haploide, né? Haploide. Então, Uhum. ele é resultado só de um óvulo não fecundado, né? Sim. E a gente conversou aqui sobre a geleia real, que é um dos fatores que gera essa diferenciação de abelha Esse rainha para operária, fenótipo porque é. ambas É. são diploides. Mas o que é que faz com que a rainha coloque apenas o óvulo lá naquele favo e não um óvulo e um espermatozoide? É É o interessante formato? isso. Não, é uma explicação física, porque se a gente observar o favo onde está o ovo da operária, ele é um favo hexagonal pequeno. O Uhum, favo onde está o zangão é um favo hexagonal um pouco maior. Então, quando certo. a rainha vai colocar aqui o ovo, é exprimido a bolsa de esperma e é fecundado. Aqui Ah, não, aqui é maior, ele não é fecundado. ela controla o ovo, mas a bolsa de esperma quem espreme é o favo. É o favo. Que É o favo. genial, cara. Que Genial, né? legal. E Muito tanto que é dito genial. que o Zangão ele é filho apenas da mãe. Ele é filho da É, mãe. Não é filho filho da do mãe, pai. exatamente. Não é xingamento. Não é xingamento. Foi a primeira vez, quando eu lembro quando eu estava estudando isso, que eu vi essa história de partenogênese, né? E eu achei Partenogênese é o é tipo de incrível. reprodução que é feita. É, é só filho da mãe. E Ele é uma outra filho. coisa interessante, né, assim, como que eles é sabido que o faro das abelhas é absurdamente superior ao faro dos cães, que são animais que já têm um faro bom. Uhum. Mas como que as abelhas têm um faro tão bom se elas não têm nariz? É. Né? É pela Boa. anteninha. Lá na anteninha elas têm os receptores olfativos. E talvez o zangão seja o melhor de todos, porque eles têm que achar a rainha no voo nupcial. Então a anteninha Entendi. dele é um pouquinho maior e olhos bem maiores também. E vale a pena, você falou em voo nupcial, vale a pena ressaltar que a rainha ela faz um processo de seleção dos mais fortes bem legal, né? Porque ela voa na Nossa, é frente raiz. e, Ela e vai quem igual um não tiro. conseguir alcançar, né? É, É, é. é bem Ela é interessante. assim, ela é bem promíscua, vamos falar a verdade, ela é Ah, promíscua, né? sim, Porque ela sem dúvida, sem dúvida. Ela vai acasalar com vários ali, mas assim, realmente ela está testando ali a visão do zangão, né? Tanto que ele tem olhos que quase que englobam a cabeça toda. E o Uhum, faro deles, para achar, e assim, eles ficam numa guerra ali para conseguir chegar e acasalar. E aí também a força física deles, que é brutal, e são muito fortes. sim, sim. Outra coisa que eu acho interessante é que aqueles que não conseguem copular com a rainha, eles são tipo assim, nem presta mais para nada, né? As abelhas não param de alimentar eles, não é isso, as operárias? Não, dependendo isso acontece muito na hibernação. Lá na Hum. Europa, as abelhas hibernam no inverno. Então chegou a época de hibernação, se tem zangão ainda, eles não conseguem mais entrar. Então Ah, eles vão morrer de interessante, frio. interessante. Agora aqui, se começa a faltar alimento, aí elas têm essa mesma atitude. Aí elas começam a barrar o zangão para eles não entrarem e eles não vão conseguir se alimentar. Entendi, entendi. Né? E Mas o a, e zangão é a... interessante, Ah. que o zangão ele não tem a função só de reprodução. Já tem estudos mostrando sobre os feromônios deles. Então Hum, eles com as patinhas eles vão soltando feromônio nos favos
para estimular as abelhas a trabalharem mais. Então, eles têm algumas outras funções. É interessante Interessante. porque na apicultura primordial aqui do Brasil, eles matavam o zangão. Ah, zangão não serve para nada. Assim como Uhum. que na apicultura primordial da Europa, o que foi uma tragédia para eles, ao meu ver, eles selecionavam enxames que propolizavam menos. Então a gente não tem enxame lá que faz fita de própolis igual aqui. Mas esse é um dos fatores que com certeza atrapalhou a, a, a saúde das abelhas lá. Elas É. propolisam muito pouco. Talvez menor produção de própolis pela seleção artificial, né, que foram, fomos nós Artificial, que artificial. selecionamos, esteja envolvido também com a necessidade deles botarem mais veneno, né? Eu acredito que sim. Eu nunca li estudo disso, mas faz muito É, sentido. tem uma certa relação. E, cara, outra coisa que eu acho interessante também é que a rainha ela tem uma estrutura de armazenamento dos espermatozoides, né? A espermateca, Sim. né? Espermateca, isso. É, É. espermateca. E os Sim. espermatozoides ficam vivos lá dentro. Quer dizer, ela Imagina, nutre esses 4, 5 anos. espermatozoides, não é? 4, 5 anos É, ela fica nutrindo esses espermatozoides lá e os bichinhos ficam lá é, tudo na hora fica que lá. antes de haver fecundação, porque a espermateca é separada dos óvulos, né? Sim, é separado. Tanto que quando ela vai botar o do zangão, ele não chega o espermatozoide. Interessante. E é Cara, por isso muito. também que, assim, quando ela vai botar ovo, isso eu já observei, o time mostrou várias vezes. A gente consegue ver no mesmo ninho abelhas de genéticas diferentes. A gente vai Hum, vendo, por exemplo, as listrinhas do abdômen dela diferentes, né? Provavelmente pais diferentes. Ali a gente vai vendo entendi, cores diferentes, tamanhos diferentes, entendi, a mesma entendi, mãe. Se é entendi. 45 dias só, então ali é tudo irmã, tudo foi a mesma mãe, já tá ali Sim, há mais sim, tempo. sim, sim, sim. São irmãs, são meia-irmãs, né? Porque os pais Meia-irmãs. podem ser diferentes, né? Grande chance, né? Imagina, acasalar com cerca de 15 zangões. É, Então ali vai ter muita irmã, meia-irmã. interessante, interessante. Cara, eu ficaria horas conversando contigo aqui, mas eu tenho que ser Legal. respeitoso com o seu tempo. E Vamos assim, eu lá. te agradeço demais Eu que te você ter agradeço. aceitado o Obrigado. convite. Cara, foi muito show, muito show. Um papo super legal. Vamos manter contato. Quem sabe quando você vier aqui em Fortaleza, a gente não Ah, tá na faz aí lista. um programa, Tá na faz lista. algum programa raiz, né? Isso, visitar, levar umas picadas de abelha. Ou na hora, na hora. E comer umas iguarias carnívoras que só existem por aqui, viu? É mesmo? Cara, tem uns negócios aqui que é bom pra gente comer O também. rim, o rim eu já vi que aí tem umas partes que aqui a gente não tem acesso. Assim, a gente, na realidade, tem muita coisa que tem em outros lugares, mas não preparado como a gente prepara aqui. Né? Que A legal. panelada, que o pessoal mais no sul chama de buchada, tem Hum, o sarapatel, tem a própria buchada, que é o estômago costurado com carne moída e com vísceras dentro. Nossa, Tem língua, que a língua é uma iguaria que é muito eu amo conhecida língua. aqui, língua é bom Aham. demais, né? Então, tem muita coisa Passar uma legal. semana, fazer uma viagem gastronômica aí. Ir pra praia. Eu moro em Rapaz, Minas, né? A gente tem carência de praia aqui. pois é, vem pra praia aqui e pronto. E que praia já pede caranguejo, né? Que é outra coisa que é bem carnívoro, embora eu não seja muito fã de caranguejo, mas eu tenho certeza que minha esposa vai adorar, que ela adora caranguejo. É, vamos provar. Eu fico só com o pessoal chama de cabeça, né? Mas na realidade é um cefalotórax, né? Eu fico só com o cefalotórax, aí lá dentro eu como tudo. Boa, boa. Obrigado, Henrique. Parabéns, viu? Tudo de bom pra Cara, família. fico muito Vou feliz procurar as muito abelhas aí pra feliz. você. Eu te mando Pô, contato. cara, se você encontrar vai ser super legal. Eu Vou vou te botar. colocar como collab nessa live, assim fica o seu pessoal Boa, ver, bota tá assim. bom? Obrigado, tudo de Valeu, bom. cara. Um Fica com Deus, abraço até grande, mais. hein? Até mais. Tchau, Tchau, até tchau. mais.